Você já ouviu falar sobre linguagem simples? A linguagem simples é um tema muito atual e está sendo muito discutido pelos órgãos públicos e está estourando um monte de notícias sobre isso. Mas qual seria esse movimento? Esse movimento é internacional e se chama Plain Language, que é a ideia de deixar os textos que são de difícil acesso de fácil compreensão. Então a gente trabalha na transmutação de um texto difícil para que ele se torne de fácil compreensão pela sociedade. Ela está sendo muito aplicada e muito discutida nos governos. Os governos, de forma internacional, estão discutindo esse assunto. Então, hoje, o nosso tema vai ser a linguagem simples. Nos slides, por favor. Então, seria a linguagem simples em textos jurídicos, construindo uma ferramenta de aplicação. Bem, primeiramente vou me apresentar. Meu nome é Carlos, eu sou advogado, eu trabalho com direito administrativo, com foco em licitação e contratos. Além disso, eu atuo como pesquisador na área de informação e sociedade e eu comecei essa jornada de trabalhar em informação e sociedade no mestrado. E hoje estou seguindo um doutorado na mesma área. Como você pode ver ali, o meu corte de cabelo mudou um pouco perto do desenho, eu não estou mais com essa franja. E é isso, esse sou eu. E eu vou falar um pouquinho agora sobre esse movimento da linguagem simples. Esse movimento é conhecido internacionalmente como Movimento Plain Language. O movimento internacional ele surgiu nos anos 40 com o objetivo de tornar os textos mais fáceis de ler. Aquilo que eu disse inicialmente, né? Deixar esse texto mais compreensível pelo cidadão. E existem políticas públicas já que foram adotadas de forma internacional, tanto na Colômbia quanto nos Estados Unidos. Na Colômbia a gente tem a Estratégia de Linguagem Claro, temos nos Estados Unidos a Federal Plain Language Guidelines, que é essa ideia de deixar e tornar o texto em linguagem acessível. Isso vem sendo discutido também nos municípios brasileiros. A gente tem em São Paulo essa iniciativa já tomando muita força. Em São Paulo já existe uma lei municipal que faz essa recomendação, que traz algumas diretrizes que devem ser aplicadas em textos legislativos. Então, a gente vê isso caminhando no legislativo, essa necessidade do governo ter uma comunicação direta com o cidadão. Isso faz total sentido ao acesso à informação e o acesso à justiça. Então, isso também vem se tornando uma preocupação do judiciário. O judiciário ele é muito criticado pela sua comunicação com o cidadão. A gente tem a figura do advogado, que funciona como um tradutor e um intermediador dos atos do judiciário para com a sociedade. Mas não seria a obrigação também do judiciário trabalhar em diretrizes para que facilite o acesso à informação e à justiça? A linguagem simples ela vem como uma solução e como uma resposta para isso. Então, verificando a importância desse tema, o CNJ começou a recomendar a linguagem simples como uma prática. A gente pode ver aqui a aplicação da linguagem simples no judiciário e já temos algumas resoluções que estão ganhando destaque, que estão sendo incorporadas. A primeira vem de 2020, é a Resolução 325 do Judiciário, que trata da Estratégia Nacional do Poder Judiciário e que destaca a importância de fortalecer a relação entre o Judiciário e a sociedade. E nessa resolução, ela inclui o uso da linguagem simples. A gente tem posteriormente a Resolução 144 de 2023, que ela sugere aos tribunais que eles adotem a linguagem simples em suas comunicações e atos. E também temos a Portaria 351, que ela instituiu o selo de linguagem simples no CNJ. E por fim, aqui em novembro de 2023, temos o Pacto Nacional pela Linguagem Simples, em que os tribunais estão aderindo a esse pacto para deixar a sua comunicação mais acessível. Claro, tudo isso vai de encontro com a Agenda 2030 da ONU, que traz algumas diretrizes para a gente poder facilitar esse acesso à informação. A gente tem que entender que o acesso à informação não é apenas a disponibilização dessa informação, mas sim a disponibilização dessa informação de forma clara, de uma compreensão que seja feita, que possa ser realizada por todos da sociedade, pelo homem médio da sociedade. Então, a linguagem simples ela vai trazer algumas diretrizes para que a gente possa facilitar e possa fazer a transformação desse conteúdo jurídico sem esse tanto uso de jargão. E para isso, temos um projeto de lei que está sendo discutido na Câmara dos Deputados.
Esse projeto, ele visa instituir uma política nacional de linguagem simples nos órgãos das entidades da administração pública direta e indireta de todos os entes federais. Bem, então, está em votação esse projeto de lei, né? Ainda não é uma lei, está sendo discutido. Aqui está o número da PL e aqui é um print do site ali da Câmara. A gente consegue se cadastrar para fazer esse acompanhamento e a gente pode ver que a situação dela agora está aguardando apreciação pelo Senado. E o que é interessante nessa PL? Existe um artigo ali, que é o artigo 5º, que traz algumas diretrizes de como deve ser feita essa comunicação simples. Então, esse artigo ele vai utilizar algumas regras do português para poder ajudar e deixar essa comunicação mais clara. Eu vou trazer aqui o artigo para a gente poder discutir um pouquinho sobre ele. Artigo 5º. A administração pública obedecerá, além do vocabulário ortográfico da língua portuguesa VOLPE, às técnicas de linguagem simples na redação de textos dirigidos ao cidadão, tais como redigir frases em ordem direta, redigir frases curtas, desenvolver uma ideia por parágrafo, usar palavras comuns de fácil compreensão, usar sinônimos de termos técnicos e de jargões, ou explicá-los no próprio texto, evitar palavras estrangeiras que não sejam de uso corrente, não usar termos pejorativos, redigir o nome completo antes das siglas, organizar o texto de forma esquemática, quando couber, com o uso de listas, de tabelas e de gráficos. Organizar o texto a fim de que as informações mais importantes apareçam primeiramente. E o último inciso, não usar formas de flexão de gênero e de número de palavras da língua portuguesa, em contrariedade às regras gramaticais consolidadas, ao vocabulário ortográfico da língua portuguesa, o VOLPE, e ao Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa, promulgado pelo Decreto 6.583, de 29 de setembro de 2008. Esse último inciso em especial, ele é muito polêmico, porque a gente vê ali que ele proíbe o uso de novas formas de flexão de gênero. Temos hoje uma corrente muito forte na nossa sociedade, uma crítica social de pessoas que não se identificam nem com o gênero feminino e nem com o gênero masculino. E essas pessoas, elas acabam questionando a forma como é reescrito esses textos. E seria a linguagem neutra. Então, como eu falei, esse projeto de lei, ele não é uma lei ainda, ele está sendo votado, ele está sendo discutido. Por conta desse inciso ter um cunho um pouco discriminatório, eu não vou usar ele na recomendação de hoje, eu não vou utilizar ele para a nossa ferramenta de linguagem simples. Até porque esses textos que a gente utiliza, normalmente a gente utiliza na terceira pessoa, então a gente acaba evitando o uso de termos ali do feminino ou do masculino. Então, eu vou passar aqui para a nossa sugestão de implementação. A gente pode ver que o uso da linguagem simples ele está sendo muito debatido na sociedade. Está influenciando o judiciário como um todo. Muitos membros estão se preocupando em utilizar essa linguagem simples. Só que hoje, o judiciário não tem uma metodologia para aplicar isso. Até porque o direito ele não tem a atribuição de criar regras linguísticas. Ele consolida costumes da cultura social, em leis, tipifica, protege, resolve essas situações sociais, mas ele não consegue atender essa área, essa necessidade de transformar o texto numa linguagem simples. Então ele vai recorrer a outras áreas e a outras metodologias. A proposta hoje é utilizar justamente esse artigo 5º, que traz algumas recomendações que são baseadas na língua portuguesa para poder transformar textos jurídicos escritos por pareceristas, por assessores, por magistrados, por advogados em um texto mais simples, mais acessível e de um entendimento mais fácil. Então, como faríamos isso? Iríamos usar outra ferramenta que está sendo muito discutida na nossa sociedade, que é a inteligência artificial. Desde 2023, no final de 2023 para cá, a inteligência artificial ela tem ganhado muito destaque, tanto na criação de conteúdo de imagens e vídeos, Quem não se deparou ali com fotos que pareciam reais, que pareciam ser tiradas, de forma analógica, mas que foram criadas por inteligência artificial. Temos hoje até um meme da novela Pad Chinesa, que foi criado totalmente por inteligência artificial. Então a gente vê que se popularizou esse uso da inteligência artificial, tem ganhado um destaque enorme e a gente pode utilizar essa inteligência para transformar a linguagem em uma linguagem simples. E qual inteligência a gente optou por trazer aqui nesse método? O ChatGPT. O ChatGPT ele é uma inteligência muito popular ultimamente, muito conhecida.
E é uma inteligência artificial generativa. O que seria uma inteligência artificial generativa? É aquela inteligência que ela consegue gerar textos, imagens e outras formas de conteúdo, com base nas nossas perguntas e no que a gente alimenta ela. Então a ideia aqui seria unir esses dois temas, esses dois eixos e criar uma ferramenta. Pegaríamos o artigo 5º, ali excluindo o último inciso, e jogaríamos lá como um comando, como uma normativa a ser seguida na transcrição, na reescrita dos nossos textos. Então, basicamente seria isso. E essa metodologia ela contém 2 passos. O primeiro é fazer uma pergunta ao ChatGPT com o que a gente está, com as normativas que a gente está utilizando. E o segundo seria avaliar esse texto, porque o ChatGPT também ele pode cometer erros, mas eu vou falar disso mais para frente. Então, o passo 1 aqui seria perguntar ao ChatGPT. O ChatGPT ele vai trabalhando conforme a pergunta que a gente faz, com a pergunta que a gente joga lá. E ele traz uma resposta para aquela necessidade que a gente informa a ele. Então, a nossa necessidade aqui é transcrever os textos em linguagem simples. Eu simulei aqui uma sugestão de pergunta, conforme vocês podem ver nos slides, que seria assim: quero usar esse chat para reescrever textos em linguagem simples. Para tanto, as regras de reescrita devem observar, além do... Enfim, joguei ali o artigo 5º que a gente leu agora há pouco. Então, eu só excluí o último inciso e joguei ali essas diretrizes para o chat identificar elas, e a partir de qualquer texto que a gente alimentar o chat, ele reescreva com base nessas diretrizes. E vamos ver aqui a partir de um exemplo prático se funciona ou não essa ferramenta. O que eu separei para a gente ver em um exemplo prático? Dentro do direito existe o conceito de responsabilidade, e esse conceito ele possui inúmeras interpretações. Para fins da sociedade, da população, a responsabilidade ela já possui um entendimento social ali inerente ao consciente coletivo, que seria a responsabilidade de alguém seria a atribuição de uma responsabilidade a alguém, de um ato a alguém. Isso é responsabilidade, atribuir alguma coisa que ocorreu a alguém. Dentro do direito isso é mais complexo, porque essa responsabilidade ela pode ser subjetiva, que depende de culpa, tem que demonstrar a culpa da pessoa ou se ela teve a intenção, ou ela é objetiva, em que você não precisa comprovar essa relação, ela é diretamente atribuída e isso vai ser atribuído com base em lei, tem que estar escrito na lei para que se possa utilizar esse tipo de responsabilidade. Então, eu entendo que é muito difícil trazer isso para um cliente, explicar essas duas vertentes de responsabilidades, e até mesmo estudantes ali do início do curso de Direito também podem possuir um pouco de dificuldade com isso. Essa ferramenta aqui, com base no exemplo, ela vai simplificar esse conceito. Então, eu vou mostrar para vocês como que eu vou fazer e trazer esse resultado. Um minuto que eu vou entrar no site do ChatGPT. Então, essa aqui é a plataforma do ChatGPT. Eu vou colocar aquela sugestão que foi feita. E ele vai responder assim: memória atualizada. Então, a partir de agora, tudo que a gente for escrever aqui, o ChatGPT vai considerar essas regras que a gente colocou, essas diretrizes, e vai reformular com base nelas. Eu vou pegar o exemplo da Maria Helena Diniz, do livro dela de Direito Civil, justamente dessa parte de responsabilidade. Então, vou pegar um trecho em que ela traz o conceito de responsabilidade e vou colocar aqui. E a gente vai comparar se realmente ficou mais simples ou se realmente não ajudou, certo? Só um minutinho que eu vou colar lá o texto. Então, aqui está o texto da Maria Helena definindo responsabilidade civil. E o que seria para ela responsabilidade civil? Poder-se-á definir a responsabilidade civil como aplicação de medidas que obriguem alguém a reparar dano moral ou patrimonial causado a terceiros, em razão de ato do próprio imputado, de pessoa por quem ele responde, ou de fato de coisa ou animal sob sua guarda, ou ainda de simples imposição legal. Definição esta que guarda em sua estrutura a ideia da culpa quando se cogita da existência de ilícito, responsabilidade subjetiva, e a do risco, ou seja, da responsabilidade sem culpa, responsabilidade objetiva. Então, esse aí é o trecho da Maria Helena. Você vê que ela utiliza muitas vírgulas, tipo, ou ainda, do próprio imputado. Ela traz uns jargões ali do direito, né, que dificulta a leitura de um cidadão comum. E como seria essa reescrita? Bem,
o ChatGPT falou que responsabilidade civil é quando uma pessoa deve reparar um dano moral ou financeiro causado a outra. Isso pode acontecer por um ato próprio de uma pessoa pela qual ela é responsável, de um animal ou um objeto sob sua guarda, ou por determinação da lei. A responsabilidade ela pode ser baseada na culpa, que é a responsabilidade subjetiva, ou no risco, que é a responsabilidade sem culpa, responsabilidade objetiva. Pode voltar para mim? Vocês conseguem ver que o segundo texto que foi escrito, ele está mais simples, mas ele ainda traz todos os conceitos que foram explorados pela autora? Só que o que ele fez? Ele colocou em ordem direta, ele eliminou algumas repetições, tirou alguns termos técnicos ali, alguns jargões jurídicos que não precisavam, que estavam ali só realmente sobrando no texto. Não gosto de colocar isso porque eu acho que todo autor tem uma liberdade também para escrever e é um texto extremamente acadêmico e jurídico, acredito que possa ser mantido, mas não estou nem criticando a Maria Helena, mas só estou utilizando aqui na linguagem simples e pensando no cidadão comum que iria ler. Eu entendo que esse segundo texto é mais tangível e mais fácil a compreensão por esse cidadão, tá? Então, essa seria a ferramenta. A gente pode utilizar ela a partir de hoje, inclusive. O ChatGPT está disponível ali, como eu falei, ele é gratuito. E por que não começar hoje a pensar em como facilitar os textos e as redações para o cidadão comum? Certo? Isso é uma necessidade social, tem a ver com acesso à justiça. O acesso à justiça está conectado sim, porque a informação clara e de fácil compreensão, ela está fortemente ligada à democracia e à cidadania. Então eu convido a todos que experimentem essa ferramenta, todos que escrevem textos jurídicos ou estudantes que não estão entendendo artigos, que utilizem para ver se realmente está funcionando. E deixa aqui o teu comentário, a tua sugestão, pode jogar aqui algum trecho que seja de difícil compreensão para que a gente possa ter ciência dele, discutir sobre ele. E eu fico por aqui. Eu espero que vocês curtam esse vídeo, compartilhem e utilizem essa ferramenta. Forte abraço e até a próxima.